Alex, Oi, pois não, Jura, pode falar. olha, eu não sei se corresponde, mas a minha conversão, eu sempre comparei, fiz uma comparação com o final dessa parábola aqui, que Uhum, encontrando o tesouro, vendeu tudo que tinha, né, para comprar, né, o campo e ter esse tesouro. Então, quando eu conheci o Evangelho, porque eu já vim de muitas outras igrejas, sim. eu, antes de me batizar, eu Uhum, já tive que abrir mão de emprego, porque eu vi que eu não ia conciliar, um domingo ia, outro não. Eu entendi. estava de mudança, encaixotada, para ir para minha terra natal. Hum. E aí, antes de me batizar, eu entendi com essa parábola que eu teria que abrir mão de muitas coisas. Uhum. Ou então, tive que desistir da mudança e tive que largar o emprego e mudei toda a minha vida. Aí eu me batizei. Parabéns e Isso, muito obrigado por ter compartilhado isso. amém. Obrigada. Então, eu acho que se não for no início, vai ser mais adiante ou durante o caminho, mas nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas para fazer esse caminho. É, Teremos que deixar os outros. é. Então Assim que eu isso, entendo. olha só, então isso revela para nós que esta é uma boa parábola para a gente estudar com pessoas que ainda estão pensando, calculando o custo para ser cristãos, não é? Que é a parte do vender tudo que tem para adquirir. O que significaria então vender tudo o que tem? Pagar o preço, o custo? Bem, qualquer decisão que a gente toma em nossa vida, você sabe, você está deixando de tomar outras, né? Quando você toma uma. Então, e algumas dessas decisões, por exemplo, eu tenho certeza que alguns daqui tinham sonhos de fazer viagens ou algumas coisas profissional na vida, mas por conta do casamento, por exemplo, tiveram que tomar outro rumo na vida e não conseguiram realizar até hoje ainda estes sonhos, não é? Por quê? Porque esta decisão de se casar e depois, sei lá, criar filhos, independente, né, disso, são decisões que vão afetar a nossa vida e vai mudar a trajetória dela. O ponto é se essas decisões valem a pena, né? Então, você tomar uma decisão que vai mudar a sua vida para mal, para ruim, é um mau negócio. Agora, o reino dos céus ele é comparado a um tesouro. Ora, um tesouro em si é um bem que transforma a vida da pessoa, mas é só ela que vai decidir se essa transformação vai ser boa ou ruim, não é? Pelo uso que ela vai fazer daquele tesouro. Infelizmente, para algumas pessoas, às vezes, o tesouro que é o reino dos céus pode se tornar algo muito ruim para ela. Não porque o tesouro em si é ruim, mas porque algumas escolhas e decisões que elas fazem dentro do reino dos céus, às vezes as levam para fora, né? Faz com que elas desanimem e tal. Então, mas o tesouro que é o reino dos céus não perde a sua qualidade, a sua preciosidade. Ele está sempre lá, não é? Então, muito obrigado, Jura, por essa colocação. Foi perfeita, né? Nessa Alex, concepção. Oi, Luísa. posso falar? Eu Pode? conheço um rapaz que ele vivia jogado na Cracolândia, era pior que lixo. Uhum, Lá ficava, lá dormia, usando droga, roubando para usar as drogas, né? uhum, E ele disse que um dia ele estava procurando papel no chão para acender a sim, maconha, a cigarro de maconha, né? E uhum, ele achou um papel amassado e ele abriu. Era alguém que tinha ganhado um folhetinho uhum, e não serviu para aquela pessoa, amassou, jogou fora. uhum, Ele, antes de queimar, ele leu, ele tinha o endereço da igreja atrás, o uhum, folheto, ele foi procurar o folheto e ele falou: aquele papel amassado uhum. foi o tesouro que eu encontrei. Perfeito, perfeito.
Foi a pontinha do baú. Era um lixo, né? É, Papel amassado. exatamente. Então, é isso que a gente precisa entender. Que o fato de estarmos escondidos não tira o nosso valor como reino dos céus. E às vezes, uma atitude nossa pode mudar e fazer a diferença para uma pessoa que do nada esbarrou e encontrou aquilo para a vida dela. Isso é muito forte, viu, irmão? Isso irmãos, é muito poderoso. Vamos para a segunda parábola, que ela é legal, muito legal também. Vou compartilhar de novo aqui. A segunda parábola é chamada parábola da pérola. E aqui Jesus vai comparar o reino dos céus agora não a um tesouro, mas a uma Tá pérola. muito, Alex. Né? Oi? Oi? Tá ruim. Alguém perguntou? Tá ruim, não dá pra ouvir. Tá Ah, mastigando. tá, mas aí eu acho que é a tua internet. Está cortada a internet dela, a fala dela está cortada. Acho que é a sua internet. Mas tudo bem, vamos caminhar aqui. Depois, qualquer coisa, a gente fala mais devagar, tá? Às vezes o cortar não é a minha conexão, é a conexão da pessoa. Então. Agora melhorou. Então que bom. Que bom. Então, Agora tá bom. o reino dos céus, então, ele vai ser comparado a uma pérola, não a um tesouro grande, cheio de coisa, porque a pérola poderia até fazer parte de um tesouro, né? Mas este agora aqui é só uma pérola em si. Mas que tem algumas peculiaridades essa história. Vamos ver aqui. Mateus 13, 45. Então diz lá agora, o reino dos céus é também, agora Jesus vai mudar a estratégia, semelhante a um que negocia pérola. Note bem, na verdade, ele agora vai fazer uma junção. É semelhante a uma pessoa que negocia e procura boas pérolas. Percebeu? Agora é uma pessoa que negocia e procura boas pérolas. Embora na nomenclatura aí do cabeçalho está escrito a pérola de grande valor, mas aqui o reino ele é comparado não diretamente em si à pérola. Eu tinha dito isso no início, mas a ideia aqui é um conjunto de coisas. A primeira coisa aqui é ao negociante de pérolas. É semelhante ao homem que negocia boas pérolas. E este homem, então, encontrou, ele também achou, igual como o outro, né, que encontrou, mas esse daqui ele achou de uma maneira diferente. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Uma pérola de grande valor. Então, nós temos aqui um homem que é especialista em pérolas, ele conhece pérolas, ele vende pérolas, ele trabalha com pérolas e ele viaja e procura boas pérolas. E agora ele encontrou uma pérola de grande valor. E o que ele fez? Ele também fez como o homem da parábola do tesouro. Ele vendeu tudo que possuía para comprar aquela única pedra. Então, quais são algumas diferenças que vão ajudar a gente a entender melhor esta pequena parábola aqui? Bom, na primeira parábola que a gente viu, do tesouro, o homem ele encontra, por acaso, um tesouro. E aí ele toma as providências. Neste caso aqui, o homem não encontra por acaso. Ele é um especialista e o trabalho dele é procurar boas pérolas. Ele conhece as pérolas. Ele conhece a matéria que ele trabalha. E ele é uma pessoa que está sempre em busca de pérola. Será que nós temos na aplicação pessoas assim hoje em dia, como a Jura mesmo colocou, que ela passou por várias igrejas, né? Será que nós não temos pessoas que vão se especializando ao longo da vida na fé? Pessoas que estão em busca de um relacionamento com Deus, já passaram por várias igrejas, por várias denominações, e elas estão buscando, não é, algo.
e elas conhecem a Bíblia, elas sabem de cor a palavra, elas têm conhecimento que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Algumas delas já até foram batizadas de forma correta, inclusive. Não é? Quando nós estudamos a Bíblia com qualquer pessoa que já vem, não é, com uma bagagem religiosa, uma das coisas que nós fazemos é estudar com ela sobre o batismo bíblico. E se esta pessoa, ela tomou a decisão, quando naquele momento, no passado da vida dela, foi de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que está colocado nas Escrituras, e você pergunta para ela, então, você foi batizada assim? Foi corretamente? Você creu que Jesus é o Filho de Deus? Você sabia que você ia morrer e ressuscitar aqui, uma nova pessoa, que você estava aqui entregando os seus pecados, pondo eles na cruz? Você se arrependeu? Você tinha noção de receber o Espírito Santo? Então, quando você faz todas essas perguntas depois de estudar, e ela diz sim, foi assim mesmo. Então, não existe a condição de batizar alguém de novo, né? Por quê? Não existe essa condição. Porque se qualquer pessoa tenha, por exemplo, sido batizada de uma forma que não a forma bíblica dada por Jesus, pelos apóstolos no Novo Testamento, aquilo é chamado de batismo, mas não foi um batismo. Não foi. Então não há de se falar em batizar de novo. Porque se eu usar a palavra de novo, eu estou dizendo que aquele primeiro foi válido. E este segundo agora é um novo. Não é? Ora, este período já passou. Não é? Na época de João Batista, nós vemos que várias pessoas foram batizadas por João Batista e depois tiveram que ser aí sim batizadas de novo em nome de Jesus Cristo para que pudessem receber dentro de si o Espírito Santo, porque o batismo de João era para arrependimento de pecado, mas era um batismo preparatório, mas as pessoas não recebiam o Espírito Santo dentro delas. Elas só vão receber o Espírito Santo no batismo em nome de Jesus Cristo, que vem depois da morte de Jesus. Por isso que lá em Atos, capítulo 20, se não me falha a memória, 19 ou 20, o apóstolo Paulo, indo pregar em Éfeso, encontrou lá uns 12 discípulos, e ele perguntou, olha, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles falaram, nem sabemos que existe o Espírito Santo. E Paulo disse então, ora, em que vocês foram batizados então? E eles disseram, no batismo de João. E aí então Paulo deu uma aula para eles dizendo, olha, João batizou para a remissão de pecados, mas ele falou a respeito daquele que viria depois, a saber, Jesus. E aí, estes homens então foram batizados em nome de Jesus. Ok? Então, o que eu quero dizer com isso é que existem pessoas diferentes daquele homem que está no campo por acaso, trabalhando e encontra sem querer. Existem pessoas que estão buscando. Está vendo? É um outro tipo de pessoa. Eu conheço muitas pessoas. Eu dou aula em escola, em centro de estudos bíblicos, né? Em escolas da Bíblia. Já dei vários cursos e tal. Então, e você vê que tem pessoas que têm sede de conhecimento, querem saber a verdade e tal. E quem é a pérola? Ou as pérolas agora? Somos nós, né? Somos nós. No sentido de fazermos parte desse reino. Assim como nós somos o tesouro a ser descoberto, escondido, né? Na primeira parábola, nesta parábola, nós somos a pérola. Há muitas pessoas que estão procurando a verdade. Tem muitas pessoas que estão desapontadas, né, com o mundo religioso. Sinceramente, se eu não fosse cristão, eu não seria cristão. Entendeu o que eu falei ou não? É o seguinte, se eu não fosse um cristão, hoje, muito provavelmente eu não seria. Porque o mundo, entre aspas, cristão, é uma bagunça. É uma confusão. Tem de tudo neste meio. De tudo. Enganação, poder, dinheiro, promessas, exploração de toda sorte. E tudo isso já predito nos livros do Novo Testamento, tanto por Jesus como pelos apóstolos, nos livros de Pedro, de Paulo, nas cartas, né?
A gente sabe que todas as previsões do Novo Testamento sobre o futuro relacionado à pregação do Evangelho são tenebrosas, não são positivas. Diz lá, por exemplo, a porta é estreita e pequeno e apertado é o caminho, cheio de pedras, enquanto que a larga e grande é a que conduz à perdição. E muitos dão nela, e poucos dão na outra. Né? Paulo disse para Timóteo, nos últimos tempos, as pessoas vão se cercar de falsos profetas para ouvir o que querem, como se tivesse sentido coceira no ouvido, e não darão ouvidos à sã doutrina. Muitos se desviarão. Então, sempre que você lê no Novo Testamento as previsões, né, as profecias, a palavra sobre o futuro, é como Jesus dizendo, quando vier o Filho do Homem, por acaso, será que ele vai encontrar fé na terra? Está vendo? Por que isso? Porque a grande estratégia de Satanás hoje em dia é, se nós somos a pérola de grande valor, então ele vai encher o mundo de outras pérolas, para ficar bem difícil de alguém encontrar. Mas tem pessoas que estão procurando, tem pessoas que não estão contentes, que estão desiludidas, que olham para o mundo religioso e elas ficam desiludidas mesmo, decepcionadas. Eu não sei você, mas eu já conheci pessoas assim. Ontem mesmo, um irmão nosso chamado Joleidson, ele, no Bíblia e Pipoca, ele falou sobre Adão e Eva. E antes ele contou a conversão dele. E ele disse, como a jura, que ele passou por várias igrejas. E quando ele encontrou lá a propaganda da Escola da Bíblia em Campinas, e ele foi lá no Guanabara, quando ele foi estudar, o professor era o Alan. E ele estava lá na sala, preparado para discutir. Falou, eu vou esperar o momento que esse cara aí, que esse camarada fale algo que não é correto, que eu vou me levantar aqui, vou chamar a atenção e tudo mais e vou embora. Né? Só que quando ele começou a dar aula e quando ele começou a ouvir, nossa, ele falou que numa das aulas ele estava voltando para casa de motocicleta chorando, porque ele havia encontrado a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, a simplicidade da palavra. É uma bênção, né? Nós somos esta pérola. O Alan foi a pérola naquele momento para o Joleidson. Você pode ser a pérola para pessoas que estão querendo, que estão buscando, né? Que estão atrás disso. Entende esta colocação? Por outro lado, sempre tem um detalhe. Todos nós temos uma bagagem religiosa. Mesmo pessoas que nasceram na igreja, elas podem ter uma bagagem de costumes, de comportamento daquela congregação que você cresceu, por exemplo, que pode ter os seus costumes locais, regionais, né, e assim por diante. Então precisamos tomar muito cuidado. Quando o texto diz aqui, vender tudo o que possuía, para comprar aquela pérola, aquele tesouro, está se referindo que nós temos que esvaziar nossas bagagens, no sentido do que nós vamos encher agora, a nossa mala. Não é? É preciso entender que não só no mundo religioso, na educação que a gente teve religiosa em nossos lares, né? Mas também, às vezes, dentro da própria congregação, nós precisamos ter a mente aberta, sempre dispostas a aprender, porque às vezes nós vamos ter que vender algumas coisas para poder nos manter donos desta pérola, sermos esta pérola, ok? É muito importante ter essa concepção. Tanto o novo convertido, como quando vem, ele tem que saber o custo disso, quanto nós que estamos no reino. Jesus disse que se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Esse negar e tomar a cruz é contínuo na vida do cristão também, ok? Bom, alguém tem alguma... Vamos parar um pouquinho de novo e vamos voltar aqui. Alguma ideia, algo que viu, um comentário, uma pergunta? Que maravilha essas parábolas, né? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Alguma pérola aí quer se expor? Alex, foi a questão quando você falou aí que algum religioso, né, pode ser batizado e esse batismo ter validade, né? Uhum. Aí então deixa-se entender que os religiosos, então, eles estão certos em falar que eles têm o Espírito Santo.
Não, eu não falei isso. O que eu falei, Pedro, é o seguinte, é que há muitas pessoas em busca da verdade. Eu vou te dar um exemplo. Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu. Ele era membro do Sinédrio, mas ele era um homem com a mente inquieta, no sentido de que o que ele estava vendo Jesus fazer e falar, ele reputava como sendo de Deus, porque ninguém podia fazer e falar o que Jesus fazia, mas não se encaixava com o judaísmo que ele aprendeu. Não se encaixava com a doutrina dos seus antepassados e que ele era um especialista. Então o que ele fez? Ele foi procurar Jesus escondido, de noite, para fazer algumas perguntas. E aí Jesus fala, olha, em outras palavras, você vai ter que vender tudo. Jesus disse, você vai ter que morrer e nascer de novo. O que eu quero dizer é que existem muitos religiosos que estão na busca sincera de praticar e viver a verdade pura e simples, mas eles não conhecem essa verdade, porque essa verdade foi apresentada, às vezes, por um sistema religioso carregado de dogmas, carregado de conceitos que não estão relacionados ou em sintonia com a verdade simples do Evangelho. Então, mas é assim, a pergunta é, se o batismo dele tem essa validade para o cristianismo de fato. Ah, sim. Veja bem, o instituto, eu vou chamar isso, né? A doutrina, o instituto do batismo, ele é muito semelhante à questão do casamento, ok? Quando nós ensinamos o evangelho para um casal, para uma família, não importa para nós, do ponto de vista cristão, se essa pessoa foi casada na igreja católica, foi casada no rito da Umbanda, foi casado... Não, eles tomaram uma decisão de ter uma vida marital ali, formalizaram a sua união, e nós vamos ensinar a verdade para eles, não vamos descasá-las, não vamos falar, se separa, seu casamento não é válido, não vamos. Por quê? Porque o Instituto da Família, ele é anterior, inclusive, à própria igreja, okay? A própria lei. Agora, o batismo, ele é o primeiro mandamento de Jesus Cristo e ele tem a maneira como ele deve ser realizado, os conceitos. Entenda bem, quando os primeiros cristãos foram batizados, eles conheciam toda a verdade que nós conhecemos? Eles tinham o evangelho? Não tinham. Eles não tinham o evangelho, não tinham as cartas, o conhecimento deles era extremamente pequeno. Eles apenas conheciam o quê? Que Jesus é o Cristo. Isso é o evangelho. A pregação do evangelho, ela nada mais o fato de levar uma pessoa a crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, que ele veio para morrer pelos nossos pecados, e aí nós então nos batizamos confessando ele como nosso Senhor, entregando nossa vida a ele, nos arrependendo do nosso pecado e passando a obedecê-lo. Essa fase primária, pode ser que muitas pessoas foram batizadas corretamente, mas quando se levantaram das águas, elas passaram a obedecer um evangelho misturado. Então estas pessoas, elas não precisam ser batizadas. Então a Igreja de Cristo, que eu saiba no mundo inteiro, e eu já conversei sobre isso com muita gente, nós fazemos os estudos bíblicos para poder checar essa condição do batismo. Se foi uma condição que não bate com os ensinamentos do Novo Testamento, aí nós vamos orientar a pessoa qual é o conceito, a maneira correta, e ela entendendo isso nas Escrituras, ela toma a decisão, é uma decisão dela, não é nossa, de se ela se batiza mesmo, né, ou não, ok? Agora, se o batismo foi realizado com coerência bíblica, então o que se há de fazer é que esta pessoa ela estava desviada da verdade e ela precisa voltar à obediência da verdade. Ok? É porque assim, Alex, a religião, eu digo porque conheço um pouco. A religião, porque eu conheço, foi 26 anos dentro dela, né? Sim. 26 anos que eu passei dentro dela. Então, o batismo das águas lá é uma coisa e o batismo do Espírito Santo é outra. Ou seja, claro. O que está escrito em Atos 2, lá eles não aceitam. O que está escrito em Atos 2, 38. Que a gente tem que se arrepender, ser batizado e receber o dom do Espírito Santo. E lá eles não aceitam isso. O dom do Espírito Santo é desenvolvido depois ou antes de você ser batizado. É uma coisa totalmente à parte.
Mas Pedro, você está totalmente coberto de razão, mas você está falando agora de uma outra situação. É da questão do movimento pentecostal relacionado ao batismo com o Espírito Santo. Eu não estou falando disso. Não, é porque o batismo das águas lá, eles não aceitam, porque o batismo das águas é somente para cumprir mas depende da igreja. Para ser membro da igreja. Mas depende e não para ser membro de Cristo. Isso. Mas, Pedro, considere o seguinte, no Brasil, entre as igrejas que são formais, ou seja, que têm estatuto, estão legalizadas, e as que são clandestinas, nós temos hoje quase 30 mil, entendeu? Então, assim, você está se referindo, e com razão, a uma linha doutrinária, mas existe um monte de outras linhas doutrinárias a ser consideradas. Então, por isso que é muito melhor você estudar a palavra com a pessoa e deixar ela passar pelo crivo de comparar as decisões e escolhas dela com o que Jesus coloca. E aí ela, aprendendo e vendo, ela vai ter a condição de dizer, foi assim ou não foi assim comigo. Eu concordo plenamente com você. Obrigado pela colaboração aí nesta linha de entendimento. Ok? Um parênteses só. Olá, Jô. Muito bom ter você conosco, meu querido. Que bom te ver. Que Deus te abençoe aí, Jô. Muito bem. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Alex. Pode falar? Pode. Como você conduziria uma situação, alguém que vem de uma denominação, tem o batismo de forma correta, assim, no sentido de ser nas águas, ser por imersão, mas, por exemplo, após um estudo e apresentar a verdade, ela descobrir que a salvação seria no batismo e não quando ela ergueu a mão. Então, esse batismo, é lógico, você vai ter que apresentar como você falou, né? Ela vai decidir isso. Mas como você vê assim, se a pessoa disser, não, eu entendo agora que foi no batismo que eu fui salvo. Mas quando eu me batizei, eu achei que eu estava salvo antes. Então esse batismo, ele foi sem a consciência devida ao propósito dele, não é? Então ele foi chamado de batismo, mas ele não foi realizado de acordo com o procedimento que deve ser segundo Cristo. Agora, se foi, então o que eu faço é uma oração, se a pessoa concordando, evidentemente, né? Para que ela seja ligada, para que ela retorne à obediência pura e simples do Evangelho, a ser simplesmente cristã. Seguindo o conceito ali, por tabela, né? Mas que é válido, tanto de Tiago, né? De que a oração do justo vale muito na sua eficácia, como também quando Jesus, em Mateus 18, disse, no caso de até você ver um irmão, você pode, através da condução disso, ligar ou desligar alguém, né? Tanto em Mateus capítulo 16, Jesus falou isso para Pedro e os apóstolos, que eles poderiam ligar ou desligar na terra e no céu, como também em Mateus 18, Jesus disse isso para a igreja, que a igreja pode ligar ou desligar na terra e no céu. Então, o que eu faço eu levo a pessoa a entender que ela estava, então, obedecendo um evangelho misturado e que ela deveria apenas buscar agora obedecer a palavra de Cristo, não a igreja. A igreja não é a causa, a igreja é a consequência. No mundo evangélico, você vai ver a foto do dono das igrejas. Você vai ver o ministério com o nome do cara, né? Da mulher ou do homem lá. Na igreja bíblica cristã, na igreja de Cristo, ela não se fundamenta nisso, ela se fundamenta no fato de que a nossa obediência é direta a Jesus por meio da obediência à sua palavra. Não tem igreja nem autoridade que vá além disso. Se pastores na igreja de Cristo estiverem errados, eles estarão errados e a Bíblia nos dá a condição de saber lidar com estas pessoas. Enquanto que no mundo evangélico, no sistema religioso, os pastores eles são tidos como quase que pessoas intocáveis, né? Eles são revestidos de uma autoridade que, se um membro for chamar a atenção do pastor, né, esta pessoa não vai conseguir mudar o sistema.
ela muito provavelmente ela vai ser retirada, ela vai ser expulsa, suspensa, não é? No cristianismo, nós não vemos isso. Nós somos, antes de sermos qualquer coisa na igreja, nós somos irmãos e temos a mesma igualdade espiritual diante de Deus. Vou dar um exemplo prático. Será que algum irmão ou irmã precisa pedir autorização para a liderança da igreja para pregar o evangelho? Alguém precisa pedir autorização para isso? Não, porque o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus já deu. Ora, se um irmão quiser usar a casa dele para um grupo de estudo bíblico, por exemplo, sinceramente, não há necessidade alguma de chegar na igreja e falar para pedir autorização para os pastores e tal, porque isso Jesus já deu. Isso já é função de todos, qualquer um pode fazer. Mas o que acontece é que o mundo religioso ele engessa a nossa liberdade de obediência à palavra. Então nós temos no Novo Testamento dois conceitos muito claros. O primeiro conceito é do evangelho na minha vida como pessoa, como indivíduo. E o outro é o evangelho na prática como congregação, como igreja coletivo. E a gente tem que viver conhecendo esse evangelho que é libertador. Para o mundo religioso é libertador. Quando você chega para qualquer pessoa do mundo religioso que está aí hoje e diz para ela, por exemplo, que nós não somos dizimistas, que a igreja não tem sede, não tem matriz, que a igreja local não necessariamente precisa ter pastor para ser uma igreja, o pessoal pira. Não consegue entender como é que pode, como é que é, não tem matriz, não tem uma central aqui na cidade, no estado, no país. Não tem. Cada congregação ela é em si autônoma. E a liderança? Bom, e a liderança quem escolhe é a própria igreja local, como a Bíblia diz. Aí pira mais ainda, porque no mundo evangélico, a liderança ela é escolhida pelo fundador da igreja, pelas comissões. Na igreja de Cristo, bíblica, a liderança é escolhida pelos próprios pares, pelos membros. Por quê? Porque está lá em Atos capítulo 14, né, versículo 25, está lá em Atos capítulo 6, né? Onde há essas condições de liderança, a igreja escolhe. É muito diferente, entendeu? Muito. Agora, toda essa informação que eu estou falando, essa informação toda, ela não é necessária para a salvação. O que é necessário para a salvação da pessoa é saber que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, morreu para salvá-la, ela se arrepender, entregar sua vida a Jesus Cristo e ser batizada. Se ela sair da água ali e morrer, ela já tem ali o acesso, né, ao conceito da salvação, de forma contundente. Sim, mas você vê como se a pessoa disser, eu descobri então que eu fui salvo mesmo no batismo e não quiser outro batismo, você vê coerência nessa pessoa ser integrada à igreja, a entender que aquilo foi um batismo? Então, assim, eu entendo a sua pergunta, mas eu não quero que ninguém entenda que é o que eu acho aqui. Entendeu? Não, sim. Ok? Porque, veja bem, nós temos várias situações que nós já estudamos até no bate-papo passado sobre o trigo e o joio, por exemplo. Okay? Sim. E nós não sabemos quem está dentro da igreja que vai para o céu, nem quem vai para o inferno. Sim, exato. Tá certo? Sim. Então, certos julgamentos que nós fazemos tem que ser com muito cuidado, não é? Sim. Eu conheço pessoas que ficaram anos frequentando a igreja e nunca foram batizadas. E era mais frequente do que membro batizado na igreja, entendeu? Então, assim, eu vou tratar mal essa pessoa? Não vou. Então, se eu estudo a Bíblia com alguém, ela diz para mim isso que você acabou de dizer, que ela descobriu, então, que no batismo ela é que é salvo e tal, né? E ela se recusa a batizar, eu vou orar por essa pessoa, eu vou procurar levá-la ao entendimento do que significa o batismo no processo de salvação, mas eu vou aceitá-la, eu não vou recusá-la, eu não vou expulsá-la, né? Alex, Oi. Então, aqui em Guarulhos, no passado, apareceu um casal aqui, que eles estudaram com a gente, e depois do estudo, ele achou que não precisava batizar novamente, porque eles eram igreja pentecostal. Só que ela achou que precisava. E assim foi feito. Um foi batizado, o outro não. E os dois foram grandes bênçãos para a igreja. E olha, o batismo não é algo individual, nesse sentido? Sim. Se depois dele ter estudado,
ele entendeu claramente, você se certificou disso, e a conclusão dele foi, eu não preciso, eu respeito isso. Eu não vou julgar, não. Eu respeito. Agora, se a pessoa diz, não, eu preciso porque não foi assim, então eu realizo o batismo. Eu não estou sendo permissivo, não, meu irmão. Não é assim passar por cima. Eu estou dizendo que você precisa conhecer muito bem as bases do que é ser um cristão para você passar isso para uma pessoa que está chegando. Né? Ela está disposta a fazer tudo? Faça. Então, tudo bem, realize. Agora, eu lamento, gostaria que certas coisas fossem tão simples como parecem, mas a gente tem o hábito de complicá-las, né? Então, acontece. Tá bom? Mais alguém quer falar algo? Ok. Então, mais uma vez, Jô, muito bom ter você conosco aí, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Acho que você estava ocupado na outra hora, não deu para ver. Muito feliz de vê-lo. Vamos lá para a próxima aqui, que é a parábola da rede. Vou compartilhar aqui. Ok. Então, a parábola da rede é interessante, porque agora, nesta parábola, nós vamos ter uma figura aqui que Jesus ele costuma usar muito, né? Ele está sempre na beira da praia, fala de peixe, de pesca. É uma coisa que, embora Jesus não fosse pescador, mas ele usou muito analogias relacionadas a essa área aí, né? Então, lá em Itarema nós temos irmãos que são pescadores e tudo, e se identificam com essa realidade aí, né? Mas olha, essa é um pouquinho maior, mas é interessante. Então, 13:47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede. Então veja, agora Jesus está comparando o reino dos céus à rede de pesca. Semelhante a uma rede de pesca. E aí no seu trabalho, no seu processo de uso, né, ela é lançada ao mar e recolhe toda sorte de peixes. Talvez até esta parábola esteja mais dentro da pergunta do Reinaldo do que a outra parábola anterior, Reinaldo. Talvez seja mais útil o texto dessa. Então, é uma rede que colhe o quê? Quando ela passa, ela pega toda espécie de peixe, ela não discrimina. Né? Entra o Simão Pedro, entra o Simão Mágico, entra o Demas que abandonou, entra Paulo que era com, entra todo mundo, né? Os peixes vêm de tudo. Aí, e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Agora escute bem, porque nesta parábola Jesus dá a explicação. Ok? Isso é muito bom, quando ele dá a explicação, que a gente não tem para onde ir, né? De maneira interpretativa. Assim será na consumação do século, quando tudo acabar. Quando chegar ao fim, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dente. Ai, 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 ui, 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 não é? Então, olha que interessante. Nesta parábola, então, o reino é a rede e ela está recolhendo toda sorte, todo tipo de peixes. Mas estes peixes só serão selecionados quando? Né? Quando? Então, Reinaldo, não sei se você deu uma saidinha. Eu disse que esta parábola talvez tenha mais a ver com a sua pergunta do que a anterior, a parábola anterior. Ok? Porque nesta parábola o reino é comparado a uma rede de pesca que indiscriminadamente traz para si todo tipo de peixe. Ou seja, pessoas. Não é? Pessoas. E depois, a separação dos bons e dos ruins será feita pelos pescadores no final, quando tiver tudo pronto. Ou seja, uma alusão aos anjos quando voltarem, quando Jesus Cristo voltar, que terá então a separação. Não é? Agora, aqui então, o reino é uma rede. Como isso se aplica com relação aos nossos dias? Como que nós somos uma rede? Podemos ser comparados a isso.
Você escolhe quem entra na igreja? Alguém tem esse poder de escolher quem Não. entra? Não temos. Outra coisa, e aqui eu queria dar um alerta para alguns de nós, talvez, que não tenham ouvido isso que eu vou falar agora. Escute bem, que é muito importante. Em 1 Coríntios capítulo, eu vou usar como paralelo, tá? Em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo trata sobre a ordem do culto. Né? Fala sobre ceia no 11, ali vai depois tratar sobre o amor no 13, no 14, sobre a ordem no culto. E ele diz então que no culto pode ter a presença de indoutos e incrédulos, né? Em 1 Coríntios lá. Vou abrir aqui para eu não ter nenhum ato falho aqui, tá? Vai dizer o seguinte então lá, ó. Versículo 1 Coríntios 14, versículo 24. Se porém todos pregarem, profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é por eles convencido e por todos julgado, analisado. Aqui, julgamento não é de condenação, é analisado. Então veja bem, analítico. O que isso revela para a gente? Revela que no culto primitivo, ou seja, no culto, é permitido a entrada de incrédulos e indoutos. Por isso que nós fazemos os cultos abertos, senão seria culto de porta fechada só para cristão. Ok? As igrejas do Senhor, e as igrejas no sentido geral, que se dizem cristãs, os cultos delas são abertos, qualquer pessoa pode entrar. Então, aqui, no culto de Corinto, Paulo está dizendo exatamente isso, se entrar algum indouto ou incrédulo. Então, imagine um culto em que há a presença de indoutos e incrédulos. Ok? Quando o apóstolo Paulo escreve no capítulo 11 sobre a ceia do Senhor, ou em qualquer outro texto do Novo Testamento, você encontra alguma instrução dizendo que não podemos servir a ceia para um indouto ou um incrédulo? Não há nenhum texto. O que nós temos na orientação do apóstolo Paulo é dizendo o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí coma do pão e beba do cálice, porque se ele comer ou beber indignamente, será réu, né, do corpo de Cristo. Então veja bem, a decisão de alguém num culto que pode ter indoutos e incrédulos de tomar a ceia do Senhor é dela. Você não pode proibir uma pessoa de tomar ceia. Você não tem essa condição, nem eu. Nós só podemos instruir, mas a decisão é da pessoa. É ela que se examina e decide, ok? Agora, vamos ser coerentes. Se fosse proibido ela de tomar a ceia, que é um ato de adoração, então também deveríamos proibi-la de cantar, de ofertar, porque também são atos de adoração. Então isso é uma inconsistência. Então, quando um indouto ou incrédulo está presente no culto, ele está dirigindo a adoração dele para quem? Para Deus. Quem é que decide se aceita ou não a adoração dele? É Deus, não sou eu. Nós não somos os donos, nós somos os intermediários, os sacerdotes. Nós fazemos esta ponte, mas é a mente e a consciência da pessoa que determina. Ok? Senão eles não seriam bem-vindos no culto, porque é um ato de adoração a Deus. E seria incoerente eles participarem dos outros atos. Agora, eu já vi, e eu também já fiz isso no passado, longínquo, de, na hora da ceia, dizer: se você está aqui e não é membro da igreja, se abstenha, não participe da ceia. Não é? Agora, veja bem, eu estou usando isso como um paralelo, tá? Neste caso, a igreja, aquela congregação, ela não está agindo como rede. A rede que Jesus falou aqui, o reino dos céus é como uma rede que traz o quê? Traz de tudo. Indouto, incrédulo, de tudo. Então, esta questão do julgamento, a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso está reservado para o Senhor, não para nós. E é um julgamento
condenatório em vários aspectos. Inclusive, se uma pessoa pode ou não tomar a ceia. O reino dos céus, ele é inclusivo. Ele não é de exclusão. Ele é de inclusão. A exclusão só acontece quando a própria pessoa determina assim fazê-lo por suas atitudes. Por recorrer e não desistir de uma atitude que não representa mais a Cristo, a obediência à palavra dele. Okay? Mas mesmo quando uma pessoa é excluída, é o caso daquele jovem que tinha relação com a sua madrasta em 1 Coríntios, e que em 2 Coríntios o apóstolo Paulo fala, peraí, se ele se arrependeu e tudo, deixa ele voltar, aceite-o. Não é? A exclusão de uma pessoa, inclusive, é até para que ela sinta falta e volte. Essa é a ideia. Não é? Quem dera, todos nós. Por que isso? Porque se Deus fosse usar o conceito da justiça dele sobre mim e sobre você, nenhum de nós estaríamos no reino. Eu não estou falando aqui jargão, não. Você sabe bem dos seus pecados. E de quantas vezes você pede perdão para Deus num dia. Eu sei os meus. E quantas vezes eu peço perdão para Deus num dia. Okay? E Deus me aceita. Porque se eu não pensar assim, na misericórdia dele por meio de Cristo, eu já estou perdido. Eu nem preciso mais me preocupar. Já era o Alex, entendeu? Então precisamos cuidar com isso. A parábola da rede é uma parábola muito importante que revela esta característica do reino dos céus. Eu e você pregamos para qualquer pessoa. Nós estamos abertos. A igreja ela é inclusiva. Ela está em todo lugar para melhorar. E melhorar quem? Né? Essas pessoas, para que não sejam peixes que venham a ser depois lançados na fornalha. Entende esse conceito da parábola? Eu fiz essa comparação. Alguém quer falar algo? Quer perguntar? Fique à vontade. Alex, Cláudio. Oi, Cláudio. Gostei quando você falou a questão da instrução aí, porque na realidade, essa comparação que você fez aí da ceia, ela é muito importante, porque, assim, era algo que, antes da minha conversão, eu queria entender mais profundamente sobre a questão do pão, que simboliza o suco, ou seja, do caso que simboliza o sangue. Mas é interessante, assim, porque quando você vai para os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são os 3 evangelhos, né, que tá enfatizando mais sobre a questão da ceia, Jesus ele reúne os seus discípulos. Isso. Ele poderia ter levado a multidão, como ele fazia isso, levava a mensagem, e falar desse sofrimento dele. Mas é interessante que ele prepara o local. Ele pede para os discípulos preparar um local, né, para que eles possam ter aquele momento da ceia. Mais tarde, em Lucas, capítulo 22, é o único evangelho, né, que é dito lá, a partir do versículo 15, que Jesus diz que ele tinha ele estava ansioso por aquele momento antes do meu sofrimento. Ele estava falando para quem? Para discípulo. Isso. Quando Paulo vai escrever para a igreja, você é conhecedor disso, esse momento aí de capítulo 11, a igreja estava em pecado, porque ela não estava ceando e outras coisas mais que ela não estava fazendo corretamente. Isso. Quando Paulo fala em versículo 23, ele diz, olha, eu estou escrevendo para vocês algo que eu já falei, eu já ensinei. Ou seja, Paulo estava repetindo, ele estava lembrando como realmente deveria cear. Né? Isso. Então, assim, a instrução na ceia é muito importante. Isso. Porque, assim, um visitante, ele vai escutar, é aquilo lá de Romanos capítulo 10, versículo 10, né? Isso. Ele vai escutar, aí ele vai criar fé, ele vai sentir a necessidade de querer realmente conhecer mais, e depois vir se arrepender e tomar decisão. Certo. Mas a ceia do Senhor, uma pessoa que visita, ela não tem a sua plena certeza do que é aquilo. Tá certo. Por isso que realmente é o discípulo. Mas eu gostei mais, eu estou falando demais. Obrigado. Não, você falou da instrução. Eu só queria enriquecer. Nós precisamos instruir isso. Amém. Eu só queria enriquecê-lo, então, dentro do seu comentário. O seu comentário está correto, perfeito. Eu apenas acrescentaria o seguinte: naquele momento em que Jesus celebrou a ceia, a igreja ainda não existia na terra, ok? O que Jesus estava fazendo era um ato preparatório para algo que viria depois. A gente só vai observar como que a igreja vai ser depois, a partir do livro de Atos.
não é? E na instrução que Paulo está dando para Corinto, ele está revelando duas coisas. A primeira é o que eles estavam fazendo de errado, e a segunda é o que eles deveriam fazer de certo. Então, o que eles estavam fazendo de errado, a ceia, a celebração totalmente equivocada. E aí Paulo passa a ensinar como deve ser. Mas ele também diz que a ceia do Senhor, que é celebrada como um dos atos do culto, naquele culto, no versículo 14, está presente também doutos ou incrédulos, pode estar presente ali. E se fosse algo a ser considerado, pode ter certeza que o Novo Testamento teria um versículo que fosse dizendo que a ceia seria reservada, seria somente com a presença dos cristãos. E os não cristãos não deveriam tomar, não é? Bom, nós não temos nenhuma instrução, mas a instrução que temos é que a competência de decidir tomar é da pessoa que está ali. Se eu congregasse numa congregação da Igreja do Senhor que dissesse para as pessoas visitantes que elas não tomem a ceia, eu não vou dividir a igreja brigando com ninguém lá não. Eu me sujeitaria à liderança ali tranquilamente. Mas quem vai responder sobre essas decisões, quer seja de um lado ou de outro, são os guias da igreja que vão responder para Jesus, porque eles estão conduzindo pessoas. Todos nós que estamos em áreas de condução na igreja do Senhor, vamos responder para Deus por nossas decisões, nossas escolhas. Não tenha dúvida. Paulo disse e não negou que alguns de vós querem ser mestres, saibam então que vão ser passivos aí de maior rigor, não é? Vai ser exigido muito mais. Então, assim, mas eu respeito. Nós, na Igreja de Cristo, devemos ter a premissa de não dividir quando estamos diante de situações que não necessariamente envolvem textos explícitos ou sã doutrina, não é? Então, a ceia do Senhor é uma sã doutrina. Agora, quem toma ou não toma é discussão. Isso vai ter gente discutindo de um lado e de outro. Se uma congregação, a liderança decidiu que os visitantes não participam, tudo bem. Eu não tenho não vou denegrir esses irmãos de forma alguma. Eles, tanto quanto as outras congregações que pensam diferente, vão responder para o mesmo Deus. Somos irmãos do mesmo jeito, né, por conta disso. Mas muito obrigado, Cláudio, pela sua relevância aí. Mas alguém gostaria de dar um toquinho sobre isso? Ok, vamos para a última parte, então. Temos ainda aí mais uns 5 minutos aqui. Acho que vai dar para a gente chegar lá. Ok. Coisas novas e coisas velhas, não é? Jesus vai falar sobre essa pequena parábola, mas que é muito profunda também, muito interessante. Coisas novas e coisas velhas. Deixe-me só pegar aqui, Mateus, capítulo 13, na minha Bíblia. Vou deixar já aberto aqui de novo. Ok. Então o texto diz assim, 2 versículos só. Jesus agora vai concluir esse período de várias parábolas em Mateus 13. Parábola do semeador, né? A parábola do tesouro escondido, do joio e do trigo, do tesouro, da pérola, da rede. Quando ele conclui essa série de parábolas, só aqui 4, né? Aí ele se dirige ali à sua audiência, mais propriamente aos discípulos, e ele faz uma pergunta, que eu também faço para vocês, né? A pergunta é: entendeste todas estas coisas? O que ele estava querendo dizer com todas estas coisas? Né? E os discípulos responderam: sim, entenderam. Agora, aqui é o negócio, né? Eu não creio que eles mentiram. Eu não creio. Mas o ponto é, será que nós entendemos todas estas coisas? O que elas representam? Aí Jesus então faz uma reflexão. E olha só como é que ele começa. Por isso. Aqui é conclusivo, ok?
Jesus está fazendo a conclusão. Tudo isso que eu estou dizendo, olha, então, por isso, todo escriba versado. Evidentemente, Jesus tinha que falar isso porque ele estava falando dentro de um contexto, né? O contexto em que ele estava falando ali era ainda na antiga aliança, na lei. Ele estava falando para pessoas que tinham conhecimento da lei, que sabiam o que significava a lei. E aí Jesus agora cita uma figura do cenário espiritual religioso da sua época, cultura e momento histórico, que é da lei, que é o escriba. O escriba é a pessoa que conhece a lei, é uma pessoa que escreve, faz cópia. Ele é chamado de mestre da lei, doutor da lei, não é? Também, em outros textos aí. Mas é a pessoa que conhece, o versado na lei, não é? Aqui ele vai dizer então, reino dos céus. Agora é interessante, porque ele vai aplicar a palavra reino dos céus, simbolizando todas aquelas parábolas em que ele fez o reino dos céus semelhante a alguma coisa, tesouro, rede, pérola e assim por diante. Ele está dizendo, todo escriba versado no entendimento do reino dos céus, o que é o reino dos céus, é semelhante a um pai de família, uma pessoa responsável por pessoas dependentes dele, um progenitor, um provedor, um cuidador, que tem uma família para cuidar. E aí, que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. O que será que ele quis dizer com esta comparação? Alguém tem alguma ideia? Coisas novas e coisas velhas? Alguém tem alguma ideia? Bem, primeira coisa, temos que contextualizar. Jesus não está falando para a igreja, né? Incidentalmente, ele está falando ali dentro daquele contexto da lei. Usa a palavra escriba e tal, mas está falando de coisas que ele acabou de dizer. Se a pessoa é conhecedora das coisas que envolvem o reino dos céus, ela é semelhante a um pai de família que vai tirar do seu depósito coisas novas e coisas velhas. O que significa tirar coisas novas e coisas velhas? O Alex? Oi. Será que não é as pessoas que às vezes misturam o Novo Testamento com o Velho Testamento? O Novo é o Novo Testamento e o Velho... Porque às vezes as pessoas pegam muito o Velho Testamento e misturam com o Novo. Aí dá muita confusão às vezes, né? Muito obrigado, né? É uma provável, sim, entendimento disso, porque no contexto, Jesus está falando de coisas novas e coisas velhas, a gente percebe que toda a estrutura da vida de Cristo e do Novo Testamento, como sendo Jesus o Messias, está fundamentado no Velho Testamento. Né? São 153 profecias sobre Jesus, sobre o Messias. As profecias sobre o reino, em Daniel, em Osés, em tantos outros, né, que é a igreja, está profetizado também no Velho Testamento. Então, naquele contexto, entender os sinais, entender o que estava escrito no Velho Testamento, que se refere à chegada do Messias e do reino dos céus na terra, era fundamental para que uma pessoa, no contexto judaico, pudesse ter a certeza de que Jesus é de fato o Cristo, o Messias. Poucos tiveram aquele entendimento. Hoje em dia, uma aplicação possível é essa que a Néia colocou. Muitas pessoas se baseiam no Velho Testamento, mas nós podemos, como fez Pedro, na primeira pregação pública, como fez Estevão, que morreu declamando isso, como fez Paulo em vários ensinos deles em sinagogas, nós podemos partir do conceito até mesmo do Antigo Testamento e levar qualquer pessoa a entender o que significa o reino no Novo Testamento. Essa é uma aplicação muito, muito boa hoje em dia. Há muitas religiões hoje que elas misturam o Velho e o Novo Testamento. Existe uma parte fundamental do Velho Testamento para se entender o Novo, mas não para se praticar o Velho Testamento. Aí é uma diferença. Okay? Boa observação, né? Alguém tem mais alguma coisa que gostaria de contribuir sobre isso? Um outro conceito que pode ser colocado aqui também para entender isso, com aplicação para hoje em dia,
é a questão do equilíbrio. A questão é que, por exemplo, teve alguns movimentos que saíram até da própria Igreja de Cristo no passado, que o discipulado de Boston, por exemplo, talvez alguns nunca ouviram falar aqui, talvez alguns já ouviram falar, eu sei, com certeza eu sei, mas há alguns conceitos, às vezes, que algumas religiões fazem isso, né? Assim como alguns grupos que saíram até do nosso meio já fizeram isso, de desconsiderar todo o conhecimento e todo o relacionamento de Deus na vida de uma pessoa, antes dela conhecer aquela determinada igreja. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus tem, de alguma forma, relacionamento com todas as pessoas. Você lembra de Cornélio, que não era nem cristão e nem judeu? Ele era de uma categoria, não era nem batizado, ele era temente a Deus. Há muitas pessoas tementes a Deus no mundo e que Deus ouve as orações dela, porque ouviu a de Cornélio. Então, não é pelo fato das pessoas estarem mortas nos seus pecados e delitos que Deus não está enxergando. Porque se ele não tivesse, não teria mandado Jesus. Não é? Não teria. Já está todo mundo morto mesmo no pecado e delito, então fique lá. Não é assim. O amor de Deus, ele é um amor abrangente. Ele é um amor que se preocupa, que resgata, que restaura. Não é? Então, esse conceito que nós temos, ele é muito importante para que nós não venhamos a cometer um erro de considerar tudo na vida de uma pessoa errado. Não, nem tudo é errado na vida de uma pessoa. Então, quando você ensina a palavra para alguém, você deve respeitar. Você está entrando num diálogo entre ela e Deus que já vem acontecendo há muito tempo. Pode ser um diálogo até errado, cheio de controvérsias e tal, mas é um diálogo. Precisa respeitar. Você vai estudar com uma pessoa que é idólatra, né? Ela, por exemplo, é simpatizante de religiões orientais e ela pratica oferenda a vários deuses, né? Olha, essa pessoa, como o apóstolo Paulo disse lá em Atenas, em Atos 17, ela tem uma religiosidade latente. Quando Paulo chegou lá em Atenas, ele disse isso: vejo que em tudo vocês são extremamente religiosos, e eu vim falar para vocês de um Deus que vocês adoram sem conhecer. Então, Paulo não meteu o pé no balde lá e xingou todo mundo de idólatra. Ele respeitou, não é? Aquilo que o Luiz falou agora há pouco, o Luiz Cunha, né? Que todos nós temos um empirismo, uma busca pelo sobrenatural. Todos nós temos em nós esse vazio a ser preenchido, que Deus colocou. Então, se nós não respeitarmos as pessoas nesses conceitos, podemos estar vedando isso. Então, tirar coisas boas e coisas novas e coisas velhas é uma questão de equilíbrio para atingir o propósito de conhecer o reino dos céus. Não despreze as coisas antigas ou relacionamentos de uma pessoa. Eu não tenho nenhum problema de elogiar a religiosidade de uma pessoa que é idólatra. Isso não quer dizer que eu estou concordando com o ídolo ou que ela que ela está correta. Eu estou dizendo que eu respeito o fato dela ter uma religiosidade evidente, latente, patente. E aí nós vamos buscar, dentro do ensino correto, com respeito, trazê-la para uma verdade bíblica. Mas se eu começar um estudo bíblico com alguém, condenando e dizendo que ele vai para o inferno se ele adorar ídolo, eu perco a pessoa e ganho o argumento. E aí? Argumento vai para o céu? Não vai para o céu. Né? São pessoas que vão. Então a gente tem que saber lidar. Então tirar coisas boas e coisas velhas para o entendimento do reino dos céus também pode representar a atitude de como nós usamos as coisas que nós temos ou que as pessoas têm em prol do reino dos céus. Ok? Queria só encerrar então agora fazendo uma pequena comparação com essas parábolas que a Néia citou, inclusive. Esse é o último slide aqui, tá? Então, note bem, aqui, parábolas do mesmo estilo, mas com propósitos diferentes. Essas aqui de baixo, que nós vamos ver agora, em Mateus 9, elas representam incompatibilidade. Como assim? Olha só. Mateus 9,16. Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas. Olha aqui, novo e velho. Porque o remendo tira a parte das vestes e fica maior a rotura. Na sequência,
nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos. Então, novo e velho aqui. Mas qual que é aqui a diferença desse sentido de utilizar novo e velho com a parábola anterior que nós vimos em Mateus 13? Bem, a diferença é que neste contexto, Jesus está dizendo que o conceito de viver, de ser um obediente a Deus, a palavra de Deus no Antigo Testamento não se mistura com ser obediente a Deus no Novo Testamento. Ok? São leis diferentes. Não dá para colocar uma coisa em outra. Este é o contexto aqui. Se alguém quiser chegar até Deus hoje, sacrificando animais para ter os seus pecados perdoados, lê do engano, porque só chegamos a Deus por meio de Jesus hoje. A lei mudou. Não dá para ter compatibilidade de prática de vida, de ser útil, né? Misturando o Velho Testamento com o Novo Testamento. São incompatíveis, propósitos diferentes. Então, estas parábolas vai usar novo e velho para significar isso, incompatibilidade. Não pode usar. Para viver, para se utilizar isso na prática, na utilidade. Agora, Mateus 13 está se referindo a novo e velho em outro sentido. No sentido de usar as coisas que temos para entender o reino dos céus, para ser versado no reino dos céus. Está vendo a diferença de aplicação de conceito? Embora sejam semelhantes aqui as parábolas no uso dos vocábulos, elas têm propósitos diferentes e contextos diferentes. Ok? Só para dar uma alusão aí. Bem, irmãos, é isso. Por hoje. Alguém, coração ardendo, quer falar algo, fique à vontade. Você não precisa concordar com tudo que nós falamos. Tá? E nem eu vou entrar em discussão por conta disso. Mas é muito bom a gente ouvir. Muito bom. Pensar, meditar e assim por diante. Ok? Alguém quer falar mais algo? Alex? Oi, Sandra? Alex, é Rogério, esposo da Sandra, nosso irmão em Cristo. Nosso irmão em Cristo. Sim. Alex, não é para hoje, para que nós nos estendamos mais, mas uma dúvida que eu carrego nesses 21 anos de cristão, e isso não é bom, tem um momento oportuno, se você puder nos trazer. Digo assim, talvez essa minha dúvida seja de mais alguém, né? Com relação ao dia em que devemos ceiar. Eu digo dia em termos de data de modo geral, porque as denominações elas oscilam muito nisso, né? E a minha curiosidade, a minha dúvida, e isso é ruim, você tá dentro da doutrina, você obedece, você segue, você tem como correta, né, a nossa doutrina da Igreja de Cristo, mas você carregar uma dúvida no coração. Então a minha dúvida é, se Jesus, ele andava com os discípulos, né? Há praticamente 3 anos, ensinando e cumprindo a lei. E em determinado momento, em cumprimento à lei, ele preparou um lugar e comeu com eles a Páscoa, né? Que relembrava a saída do Egito, que Deus fez, tal e tal e tal, ao povo de Israel. E Jesus agora está preparando um povo que é a igreja. E está dizendo, olha, de hoje em diante vocês farão assim, né? Ele terminou de comer a ceia, a Páscoa, e ele agora está ensinando como que eles irão fazer e o que eles vão relembrar, né? Não mais a saída do Egito, mas o corpo de Jesus que seria entregue por eles e o sangue que seria derramado, né? Então, assim, eu gostaria que em um momento oportuno, eu sei, tem irmãos que chegam para mim e dizem, olha, o versículo é esse, a passagem é essa. Por que nós comemos aos domingos? Por que nós relembramos a morte de Cristo todos os domingos, né? Mas essa convicção eu não tenho ainda, tá entendendo, irmão? Tá bom, qual é o momento? Se é toda semana, se é uma vez por mês, se é uma vez por ano. Isso fica na minha mente, isso é muito bom. Insalubre. Muito obrigado por sua sinceridade. E este ambiente que nós estamos aqui, ele é exatamente para isso mesmo. Ninguém deve se sentir envergonhado ou se sentir assim, talvez... será que eu falo isso, né? Como se vou causar escândalo? Não.
ninguém nasce sabendo e eu tenho também algumas dúvidas e muita gente tem sobre muitas coisas. E se nós não tivermos um ambiente agradável, favorável, aberto para a gente se expor e não ser condenado, como é que vai ser? Como é que nós vamos crescer e amadurecer? Né? Então, muito obrigado por sua pergunta. Eu vou te pedir uma gentileza depois que você me manda só um WhatsApp no particular. Eu vou falar com isso e vou te mandar um material sobre isso. No entanto, como você colocou aqui em público, quando nós terminarmos essa série que está próxima aí das parábolas, né? Então eu pretendo fazer uma sequência aberta com perguntas mesmo. E a sua vai ser a primeira. Tá anotado já aqui e aí a gente vai tratar. Mas olha só, Jesus celebrou a ceia numa quinta-feira. Mas na igreja, ela é celebrada aos domingos e tem como ter evidências disso sim, ok? E aí a gente vai ver não só essas evidências, como também, depois eu te passo o conceito que nós temos de que quando nós não se aplica necessariamente a ceia, mas o conceito é, sempre busque fazer aquilo que é o mais próximo da verdade possível quando você estiver com alguma questão a ser esclarecida ainda, tá bom? Mas a gente vai tratar sobre isso. Obrigado. Alguém, tudo bem? Bom, irmãos, então eu quero agradecer imensamente. Eu comecei a gravar por esquecimento, eu peço desculpa, depois que terminamos aquela primeira parábola, né? Pegamos só um pedacinho dela, mas não vai perder tudo não. Então, eu vou postar depois no grupo de bate-papo tanto o link para esse, amanhã eu posto essa gravação, quanto também o material de aqueles slides que você pode ter com você, tá bom? Agradeço demais aí a presença de todos vocês, que Deus abençoe, um beijo no coração. Qualquer dúvida, se quiser me mandar no particular, me manda, tá? Sem problema nenhum. Ele compôs um canto. Temos aí o nosso irmão que vai fazer. Vamos encerrar com uma poesia do Ricardo. Ricardo, como é que você vem no Itarema, Ricardo? Inicialmente eu comecei a rascunhar uma ciranda, mas eu disse, será que os da sala não vão ficar assim? Aí depois comecei um verso, aí saiu um cântico, saiu bem melhor. Então tá bom, manda lá. Intitulado Jesus nos dá um tesouro. E a letra e a música é assim. A pandemia nos uniu em oração, todos em casa, mas em plena comunhão, com a palavra de Deus no coração, cada irmão cumprindo sua missão. Vamos orar, meu irmão, obedecer ao Senhor. Vamos viver no reino da comunhão, resplandecendo de Jesus seu grande amor. Jesus nos dá um tesouro de paz, amor e perdão. Mais valioso que o ouro é ter de Deus a grande salvação. Hoje o Senhor nos falou, não pare de trabalhar, lance a rede onde for, para as almas salvar. Vamos orar, meu irmão, obedecer ao Senhor. Vamos viver no reino da comunhão, resplandecendo de Jesus seu grande amor. Amém. Terminou com um tesouro, a pérola terminou com chave de ouro. Uma grande oração. Alex, foi uma oração. Vamos sim, vamos sim. João Maquita, você pode nos dirigir aí? Sim. Pai bendito, que bom esta sala, de norte a sul, de leste a oeste do país, cada sotaque diferente, mas no mesmo propósito, obedecer, resgatar almas para o teu reino e ter a humildade entre a irmandade
de dizer quando não sabemos, quando não entendemos, porque em nossa volta, muito mais não sabem e não entendem. Continua, Deus, abençoando todo o teu povo em todo o mundo. Envia socorro em toda a situação. O Senhor é o Deus da provisão. Nos despede em paz, ó Deus, e nos concede cada dia mais graça, sabedoria, vitória, perseverança e fé. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos para a próxima. Amém. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Minhas irmãs, até a próxima. Ainda está esperando por você, viu? Nós aqui do Itarema. Tá certo. Vou chegar. Tá certo, meu irmão. Fique na paz, é. Tchau, professor. Tchau, Jô. Tchau. Fique em paz. Tchau. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Dois. Valeu. Obrigado.